Monteiro, é um prazer imenso estar participando dessa audiência pública, né, no qual o senhor foi o grande facilitador e idealizador. No sentido da gente estar hoje em coletividade abordando um tema tão relevante, né, que é a congregação, ou seja, o ponto em comum em que há entre o médico academicista, né, no qual aqui eu represento a classe, entre os curadores, terapeutas. Então, nesse sentido, a gente entende que essa congregação entre nós médicos, né, nós médicos, isso para nós é um prazer, né, na verdade, estar nessa audiência pública, no sentido de entender e poder contribuir com a congregação, né, entre os povos nativos, que trazem culturas ancestrais, né, entre os curadores, né, que bem representados aqui pelo professor Rogério Fagundes, que de extrema expressão no Paraná, e a gente tentando encontrar, deputado, um ponto em comum, né, onde e como o médico vai poder se relacionar, entender e haver uma permuta, né, de troca de informações para que o nosso paciente, que é, na verdade, o nosso foco, né, se torne visto de uma forma integral, né, e não visto de uma forma cartesiana como hoje é visto. Com relação a isso, eu venho aqui hoje trazer uma proposta, né, e essa proposta seria a gente entender a medicina de uma forma um pouco mais abrangente, dessa forma a fisiologia também de uma forma mais abrangente. E como poderíamos fazer isso? Qual é o elo perdido que nós estamos em busca? Aí a gente pode entender que a física quântica e o estudo da bioenergia, da biofotônica, que vem com tudo hoje, né? Não só para o rejuvenescimento facial, pela embeleza, mas não. Hoje a biofotônica já é uma realidade, né, em termos de manipulação celular com frequências com frequências de onda, com nanômetros de comprimento de onda que venham atingir as células, inclusive mudando a direção, mudando características a nível biológico. Então, isso a gente adentra no que eu entendo que é o elo perdido, e esse elo perdido pode ser preenchido pela física quântica. Nesse sentido, a gente remete ao início do século, ao cientista de Broglie, né, Louis de Broglie, um francês, que entendeu quando Albert Einstein disse que a luz era feita de pequenos pacotes de informação. Lembram disso? Pequenos pacotes de informação, que são chamados de fótons. Eram os fótons, né? Biofótons. Fótons produzidos a nível atômico. Ok, eles existem, né? Já estão sendo pesquisados, né? Num comprimento de onda muito pequeno, liberados a nível nuclear. Então, de Broglie viu, bom, então se existem a pequena quantidade de luz, são os fótons, será que a matéria também não tem um componente ondulatório? Olha a pergunta que de Broglie faz, e a partir daí, da Universidade de Paris, ele ganha o prêmio Nobel de Medicina, entendendo que sim, que a matéria tem um componente ondulatório. Isso muda tudo, né? Aí começa toda uma pesquisa envolvendo o termo partícula-onda, né, ou componente ondulatório da matéria. Após isso, William Tiller, na década de 90, né, no pós-guerra, que interrompeu um pouco as pesquisas e atrasou de alguma forma, mas começou a reentender essa visão
né, do componente ondulatório da matéria, que poderia ser uma chave, né? Opa, para aí, só um pouquinho, nós não somos seres totalmente materiais, nós temos alguma coisa a nível de energia que também nos anima, né? Ok. Então o entendimento partiu daquilo que nós estudamos no segundo grau. Quando num átomo de qualquer sistema, né, um elétron vai para uma camada mais externa, ele ganha energia. Quando ele retorna para uma camada mais interna, o que acontece? Ele libera um quantum de energia. E daí, Tiller, que era um emérito professor da Universidade de Stanford, físico, ele entende o seguinte: não, aqui está a chave. Na medida que você produz luz, e ele chamou isso de luz celular, olha só, luz biológica celular, chamada de biofótons. Aí começou um termo novo. Ele já vem um pouco além de De Broglie, né? E começa a falar em biofóton. Que estranho. Né? Mas aonde esse biofóton vai agir? Vocês sabem quantas reações químicas as nossas células produzem em um segundo? Em torno de 100 mil, né, a 500 mil reações químicas. Então, Tiller propõe, opa, só um pouquinho, somente catalisadores não são possíveis de atingir esse número. Será que a velocidade da luz ou a informação biofotônica produzido a nível atômico também não age catalisando reações químicas, né, e mantendo a estrutura da matéria? Olha a grande pergunta do professor Tiller. E, poxa, isso foi uma revolução, né, na década de 90. Começaram aí por diante artigos importantíssimos, né, relacionados à luz celular. Qual a frequência de um fóton? Qual o comprimento de uma onda de um fóton? A gente estuda isso na medicina? Não. Acredito que eu pelo menos não estudei, né? Então, é claro que... Mas será que... Qual seria a real participação do biofóton? Será que ela está ali por acaso? Né? Claro que não, claro que não. Então ele entende que a natureza ondulatória é o que dá a sustentação para a matéria, para a parte biológica e para os movimentos metabólicos do organismo. Então, aí a gente tem a interação corpúsculo-onda, interação energia-organismo vivo. Olha que bacana. Logo depois vem Peter Frase, na década de 90, quase 2000, e diz, opa, só um pouquinho. Então deve haver rotas, né? Se a formação de energia a nível atômico, será que essa energia não tem como circular no organismo e a gente não tem como mapeá-las? Foi a pergunta de Peter Frase. E o Dr. Massai também participou desses experimentos. E eles, por correspondência eletrodérmica, eles começaram a entender que, transferindo a energia a nível de pontos de acupuntura, né, para meio aquoso, eles começaram a ver com quais tecidos eram mais afins com quais, e quais poderiam conversar entre si. E começaram a fazer rotas de bioinformação no organismo. Muito, muito bonito, né? Então, quer dizer, na verdade, um fóton, ele carrega uma frequência, toda frequência carrega informação, toda frequência ela tem uma cor, tem um comprimento de onda e traz, por si só, um endereço aonde ela vai agir, a nível metabólico. Então, essa é a nova proposta de Peter Frase. Então, a partir daí, ele entende que essas rotas, elas se aproximavam muito, ele chamou isso de integradores energéticos. Integradores energéticos, onde essas rotas bioinformacionais, biofotônicas, né, ou eletroquânticas, que é outro termo utilizado para descrever a energia que percorre nosso organismo, né? Então seria uma energia eletroquântica. E por que eletroquântica? Né? Um nome tão estranho, porque o fóton tem massa zero. Né? E aí, se nós aplicarmos nas equações, nós temos não só a energia eletromagnética
visível, do campo espectro visível, mas temos o fóton com massa zero, um espectro não visível, né, atuando em nosso organismo. A partir daí, a gente entendeu e entende a presença marcante de um pesquisador chamado Konstantin Korotkov, da Rússia, que veio procurar não só entender que existiam essas rotas, que havia realmente uma luz ultra fraca sendo produzida a nível atômica, mas que ela poderia ser mapeada. Poxa, então, ok. E que essas rotas eram muito parecidas com que os chineses haviam descritos, isso há cerca de 3.000 anos atrás. Poxa, que interessante. Então, há uma correspondência entre os integradores energéticos e essas rotas de meridianos, que se chamam hoje em dia, na medicina chinesa, dos meridianos, que são os meridianos também utilizados para acupuntura. Olha que interessante. Primeira vez que o Ocidente conversa com o Oriente a nível de medicina, vamos dizer assim, transcrevendo isso, né, para termos médicos ocidentais, né? Nesse sentido, Konstantin Korotkov coloca o BioWell à nossa disposição. O que é o BioWell? O BioWell nada mais é do que uma caixa preta, então hermética à luz, faz com que um estímulo elétrico percorra a ponta dos dedos e, a partir daí, você traria ou deslocaria elétrons dessa região da polpa digital. Esses elétrons, pelo meio de avalanche de Townsend, né, seriam decodificados por um software a nível de uma imagem. Então, nós conseguimos ver o nosso corpo bioenergético. A partir daí, nós lembramos também um colega nosso que realiza pesquisas a nível eletroquânticas no Paraná, que é o Dr. Adilson Alves Dias, né? O Dr. Adilson, ele conseguiu já catalisar a reação química de ADP, adenosina difosfato, mais pirofosfato, né, em ATP, que é energia, né, sem a presença do oxigênio. Isso é um espetáculo. Quer dizer, uma linha de pesquisa extremamente profícua, porque nos pacientes cardiopatas haveria a possibilidade de criar energia celular, né, pela administração biofotônica de luz coerente, laser, ele trabalhou com cerca de 680 nanômetros para catalisar essa informação e essa reação química, levando à produção de ATP numa célula muscular. Então, isso é fantástico. Então, o meu convite é essa congregação por meio desses pesquisadores que aqui relatamos, e aí nós nos aproximamos muito dos terapeutas e dos nossos amigos que trazem a medicina da ancestralidade. Então, essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao Dr. Sérgio pela exposição, pela contribuição ao debate sobre esse tema tão importante aqui na Comissão de Legislação Participativa, onde nós estamos fazendo uma discussão sobre os conhecimentos ancestrais e a medicina moderna, não é? Com o tema o curador